Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 em diante, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Palavras do apóstolo Paulo. Olha, a mim não interessa se eu tenho razão, se você tem razão, quem tem razão, quem está certo, quem deixa de estar, se existe uma religião boa, se não existe. Dou graças a Deus porque hoje sou eu, a Bíblia e Deus e mais ninguém. Não tenho um homem entre o Salvador e a minha alma. Tenho essa comunhão com Deus, tenho o meu momento de oração, minha leitura da palavra de Deus, o conhecimento, o pouco conhecimento que tenho, que foi me dado por Deus. Não aprendi o que eu sei num seminário, não aprendi o que eu sei num instituto bíblico. Aprendi do Senhor, no dia a dia, na vida, nas orações, nas lágrimas, no sofrimento, nas provações, e em todas as dificuldades nas quais Ele se manifestou e sempre esteve presente, tirando de tudo proveito para me ensinar alguma coisa sobre si mesmo, falando comigo às vezes em sonhos, em visões, revelações e profecias. Porque Deus sempre fala com o ser humano, mas o ser humano sempre endurece o coração. Ele sempre prefere acreditar na razão, ele prefere acreditar na ciência, ele prefere desprezar a fé e achar que isso é tolice, é uma besteira da sua cabeça. Muitas vezes ele acha que as coisas que lhe acontecem são frutos da sua imaginação e não percebe que Deus está tentando alcançá-lo de uma forma ou de outra. Por isso, lá em Hebreus capítulo 3, ele diz claramente: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quantas pessoas estão sendo enganadas pela mentira, pelo engano de outras pessoas que também não creram na palavra de Deus, mesmo não tendo provado as suas mentiras, acreditam. A grande verdade é que o ser humano é um pecador e só existe um Salvador. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz claramente: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Deus não aceita outro. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós morreremos aqui. A nossa mortalidade nos definirá como seres humanos, mas Deus nos salvará. Somente Jesus ressuscitou. Ele mesmo diz no Evangelho de João: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. A palavra de Deus é bendita para todo sempre. É a única prova que nós temos nesse mundo, uma vez que as Santas Escrituras são a base do cristianismo, de todo o cristianismo. Então a nossa fé precisa estar depositada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque foi ela que me revelou Jesus. Como eu posso crer em Jesus se eu não creio na Bíblia? Então eu não deveria crer em mais ninguém, mais nada, ser um ateu. Mas se eu acredito é porque a Bíblia me ensinou a crer, é ela que eu tenho que obedecer, é ela que eu tenho que consultar,
é ela que tem que me orientar. E a palavra de Deus nos diz que quando nós desprezamos a verdade, nós somos enganados pela mentira de um ser que deseja somente nos desviar a atenção da verdade para que nós sejamos condenados com ele. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me provaram, me tentaram e viram por 40 anos as minhas obras. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração endurecido e mau para se apartar do Deus vivo. Olha, a palavra está aí. Nós temos que saber definir, temos que conhecer. Em outra situação, a Bíblia diz que Jesus estava andando com seus discípulos e de repente ele parou em determinado lugar, olhou para trás e disse para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é Jeremias e outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. E Jesus disse: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, olha só a situação em que estavam aqueles discípulos. Seguiam Jesus há tanto tempo, mas quase nenhum deles sabia quem era Jesus. Apenas Pedro confessou Jesus. Os outros não sabiam se era João Batista, se era Elias, se era Jeremias. Não conheciam a pessoa que eles estavam seguindo. Como muitos cristãos hoje também se dizem cristãos porque são seguidores de Cristo, mas eles não o conhecem, não sabem quem é Ele, não conhecem seus atributos, não conhecem suas qualidades, as qualidades de um Deus. Se bate um testemunha de Jeová na porta, ele acredita. Se bate um espírito, ele acredita. Se alguém apresenta um ídolo, ele adora, porque ele não sabe quem é Jesus, nem o que Jesus espera dele. E Jesus, como Filho de Deus, ele tem os 4 atributos do Pai e do Espírito Santo. Atributos esses que nós estaremos relatando logo a seguir. Quem é Jesus? Quem é Maria? Quem é José? Eu gostaria de falar hoje sobre essa questão, porque muitas pessoas confundem muito certas coisas e a boa intenção muitas vezes não impede a pessoa de ser enganada. Mas vamos definir o que é engano. Engano é você pensar que uma coisa é de um jeito quando na verdade é de outro. Se você pensa que uma coisa é de um determinado jeito, você tem certeza disso, tem certeza absoluta disso, mas essa coisa é de outro jeito, você está enganado. Muitas pessoas não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, quem ele foi, o que ele fez, qual o seu papel, e muitos até acreditam que Jesus foi o Deus que morreu por nós. Vamos esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, quando Jesus nasceu, ele deixou a divindade dele na glória. Ele deixou com o Pai, com o Espírito Santo, a sua natureza divina e assumiu uma natureza humana. Então Jesus era homem até o momento da sua ressurreição. Quando ele nasceu, quando era criança, aquela história de que Jesus, quando era menino, fazia pombinhos de barro e os pombinhos saíam voando, é tudo mentira inventada por gente mal intencionada. Jesus foi um adolescente como qualquer outro, com certeza teve vontade de fazer birra como toda criança, de ser rebelde como todo adolescente. Ele teve esses impulsos, mas ele foi um ser humano especial. Um ser humano que foi uma superprodução de Deus, porque ele era fruto da semente do Altíssimo. Ele não tinha nada de divino, era apenas um adolescente, mas era um adolescente puramente humano, preparado para obedecer a Deus e para ter uma vida íntegra, que ele viveu em nosso lugar. Cresceu, tornou-se homem, enfrentou as mesmas mazelas da vida que muitas vezes nós enfrentamos, como homem. Enfrentou os desafios e as tentações como homem, e como homem venceu. Como homem
ele venceu todas as tentações, todas as fraquezas, todos os fracassos e todas as incoerências que são inerentes à natureza humana, ele os venceu. Viveu um ministério puramente humano, impulsionado pelo Espírito Santo. Por que ele quis ser homem? Porque, primeiramente, não faria nenhum sentido ele fazer tudo isso como Deus. Nem seria justo, porque como Deus ele teria poderes para os quais ele poderia apelar no momento de uma dificuldade, e ele não queria essa tentação. Em segundo lugar, ele prova também que é possível viver uma vida íntegra apenas controlada pelo Espírito Santo. Se você souber quebrantar a sua carne, se você souber dizer não ao seu ego, se você souber dizer não à sua carne e deixar o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida, então você pode viver aquilo que Jesus viveu. Porque muitos de nós não conseguimos, porque nós deixamos a carne crescer, nós deixamos a carne aflorar, aceitamos as sensações, os prazeres e as alegrias de uma vida humana que ele negou a si mesmo. Negou-se a si mesmo. Diz a Bíblia que, achado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, despojou-se de tudo para ser aquilo que o Pai esperava que ele fosse. O seu ministério terreno foi marcado por sinais, prodígios e maravilhas que o Espírito Santo operou através da vida dele, porque ele não era Deus, ele era apenas um homem. Foi preso como homem, foi açoitado como homem, foi torturado como homem, e algumas pessoas perguntam, será que ele teve medo da morte? Teve, porque ele era apenas um homem. Mas ele nunca deixou de crer, e esse é o segredo. Ele nunca deixou de crer, ele foi até a morte, morreu a morte mais cruel que um ser humano poderia ter sofrido, e durante 3 dias ele esteve no Hades. O seu corpo foi para o sepulcro e a sua alma foi para o Hades. Alguns pregadores que eu já vi dizem que enquanto o seu corpo estava morto, ele desceu no inferno e tomou a chave da mão do diabo e pisou na cabeça dele. Tudo lorota. Para começar, o diabo não está no inferno. Para terminar, Jesus não foi lá para tomar chave coisíssima nenhuma. A chave é um símbolo. Quando Jesus diz no Apocalipse que tem a chave da morte do inferno, isso é um símbolo, uma maneira de dizer que ele tem o poder sobre a morte, que ele tem poder sobre o inferno. Então o que é que ele foi fazer no Hades? Ele foi ser torturado no nosso lugar. Ele foi ser castigado pelos nossos pecados, porque nós é que devíamos ir para o inferno. Nós é que merecemos o inferno, e ele veio para nos salvar. Então ele foi até lá para pagar os nossos pecados. O sacrifício não foi apenas a cruz. O sacrifício não foi apenas uma morte física e horrenda, mas também a morte espiritual, porque ele clamou quando ainda estava no alto da cruz, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Foi o momento que Deus se afastou dele para que ele recebesse o pecado da humanidade e ele fosse então para o abismo para sofrer no nosso lugar. Quem já sentiu a solidão, quem já sentiu esse abandono, pode compreender uma pontinha do iceberg do que ele passou. Quem já teve desespero, perdeu alguém da família e chegou a duvidar da justiça, da bondade, da misericórdia de Deus, já passou uma pequena pontinha do iceberg daquilo que Jesus passou em nosso lugar. Quando voltou ao 3º dia, então, já tendo pago o preço dos nossos pecados, ele reassumiu a sua natureza divina, juntando a natureza humana com a natureza divina. Hoje ele é o homem-deus. Ele foi Deus, tornou-se homem, apenas homem. Agora ele se tornou o homem-deus, aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque sabe que é um ser humano. Esse é Jesus. Quem foi Maria? Maria foi uma mulher muito agraciada, muito aventurada, muito feliz, muito abençoada. Aquela que Deus escolheu para que nela fosse inserida a semente de Deus, a fim de que nascesse Jesus.
Mas Maria é um ser humano, Maria é uma mulher, Maria não é deusa. O problema é que algumas pessoas tratam Maria como se fosse deusa, e você vai confrontar isso, e eles dizem: não, eu não vejo ela como deusa, eu não adoro ela, eu apenas amo, eu apenas admiro ela. Mas trata ela como uma deusa. Só que você está sendo enganado. Eu estou apenas interessado em esclarecer os pontos. Então vamos analisar. Primeiramente, Deus tem 4 atributos. Os teólogos estudam e apontam 4 atributos de Deus. Primeiro, a onipotência. Ele é o único que tem todo o poder. Ele pode tudo, mas ele é o único que pode tudo. Ele também é onipresente. Ou seja, ele é o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é onisciente. Ou seja, ele é o único que tem todo o conhecimento, toda a ciência, tudo que há para se saber, para se conhecer, para se descobrir. Ele sabe tudo, mas ele é o único, por isso ele é onisciente. Olha a palavra oni, como se junta. Onipresente, onipotente, onisciente, o único que tem toda a ciência, de tal forma que conhece todos os pensamentos, toda a imaginação dos corações e tudo aquilo que nós às vezes nem podemos imaginar. Ele tem todo esse conhecimento. E o 4º atributo de Deus é a sabedoria. Bom, então vamos ver. Onde será que Maria se encontra nesse momento? Ela está no céu. Maria está no céu. Certamente era uma grande seguidora de Deus, uma grande serva de Deus. Ela mesmo disse, quando o anjo anunciou para ela, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Era uma serva de Deus. E Deus não desampara os seus servos de maneira nenhuma. Com toda certeza, ela viveu uma vida piedosa, morreu e foi para o céu. Ela está no céu. Mas ela não pode nos ouvir. Não adianta rezar para ela, fazer oração. Não adianta, porque ela não pode nos ouvir. Por quê? Ela não tem os atributos de Deus, porque ela é apenas um ser humano. Ela não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente e não tem a sabedoria de Deus. É apenas um ser humano. E José, quem foi José? Foi o homem que viveu com Maria e ajudou ela a criar Jesus. Ele ajudou ela a criar Jesus. No início, como todo homem que se sente ofendido e magoado, ele quis abandonar ela quando soube que ela estava grávida. Mas avisado pelo anjo que aquela gravidez era de Deus, então ele voltou atrás, ficou com ela, cuidou dela, ajudou ela a criar o menino. E tiveram outros filhos, sim, por que não? Por que não terem outros filhos? Por que não terem uma vida de casal normal? Qual é o problema? Se é pecado, então todos vocês que estão casados estão condenados a ir para o inferno. Então não tem esperança para nenhum de vocês. A grande verdade é que o casamento é de Deus. Deus abençoa o casamento que vive de acordo com a palavra de Deus não tem rejeição de Deus. Eles viveram maritalmente e um dia ela morreu e foi para o céu. Teve outros filhos, não é pecado mulher ter filho, muito pelo contrário, é uma bênção de Deus. O casamento é de Deus. Deus é contra o divórcio, Deus é contra o adultério, Deus é contra a prostituição, Deus é contra a mentira, o engano, a traição, mas Deus é a favor do casamento. É Ele que criou o homem para a mulher para o homem. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que o homem precisa se achegar a Deus para conseguir compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus te dê entendimento, que Deus anule o engano que muitas vezes foi plantado na sua mente, e que Ele possa iluminar a sua mente, o seu caminho, os seus pensamentos, e te dar entendimento da palavra de Deus, e que você possa dar frutos para a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus.